Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E eu gostaria também de agradecer a todos pelas mensagens que vocês enviaram aqui, os comentários, desejando, uma boa recuperação para o meu esposo. Graças a Deus está tudo bem com ele. Ele também agradece a todos pelas mensagens, pelas orações, tá bom? E eu tenho certeza que em breve ele vai estar aqui conosco, tá bom? Então, eu estou aqui hoje com a mensagem que eu vejo aqui, meditando nessa palavra em Mateus 9, do versículo 20 ao 21, eu achei assim um exemplo de fé e de coragem dessa mulher. Vamos ler aqui agora, que diz assim: eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Olha que bacana, né? Ela, da onde ela estava, ela tinha já tomado a decisão que ela ia tocar em Jesus e ia ficar curada. Isso é fé. Isso é crer realmente, né? E você imagina, naquela altura, existia leis, né? Então, uma das leis, a mulher nesse estado, nessas condições, não podia tocar em um homem. E você vê que ela deixou tudo, todos os obstáculos, toda a situação em si, ela quebrou o protocolo. Você imagina isso? Isso é uma atitude de coragem, eu acho. Então você vê que ela tomou aquela atitude de vir até Jesus e que ela sabia, com certeza ela ouviu falar e ela creu. E ela foi e lutou pelo objetivo dela. Ela não olhou para as situações, ela não olhou para a multidão, porque você imagina quantas pessoas... Jesus estava ali no meio da multidão, quantas pessoas estavam ali pedindo ajuda. E ela veio por trás, ela tocou, na orla de Jesus. Olha que fé, né? E você vê que ela não olhou para a circunstância, ela não olhou para a situação em si, mas ela agiu a fé, ela creu. E isso que fez toda a diferença. E no versículo aqui 22, Jesus vai falar assim, ó: e Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Olha que bacana. Sabe o que eu acho interessante aqui? Que quando Jesus, ele voltando-se para ela, se virou para ela, quer dizer que a graça de Deus, que representa Jesus, dando a oportunidade, porque olha que bacana, diante daquela situação, ela não foi julgada, ela não foi condenada pelo fato de ela ter tocado em Jesus, porque ela estava naquelas condições. Mas Jesus realmente ele veio cumprir aquilo que ele falou na palavra dele. Eu não vim julgar o mundo, mas eu vim salvar. Então Jesus ele aceitou. E o que é bacana, chamou ela de filha. Então você vê que Deus não viu ela como uma pessoa estranha. Olha, você me aceitou, você creu em mim, então seja bem-vinda à família. Que bacana, né? Você vê que ela recebeu de Deus a graça de Deus. E é isso que eu queria dizer para você hoje, que a graça de Deus nos libera de muita coisa, nos liberta de muita coisa. Pode o mundo falar que você não vai conseguir, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, aqueles que crê, aqueles que colocam a sua vida diante de Deus. Deus aceita a sua vida, Deus ele restaura a sua vida. E outra coisa, isso é tão interessante você entender, porque quantas vezes a gente já ouviu falar que Deus é um Deus perverso, que Deus vira as costas para as pessoas, que ele não responde. Não é verdade. Olha essa palavra que está dizendo aqui. Deus nunca vai virar as costas para aqueles que vêm até ele. Não é isso que ele falou na palavra dele? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então você vê, Deus ele não rejeita aqueles que vêm até ele, como exemplo dessa mulher. Então quando Deus se voltou para ela, que dizer a graça de Deus dando oportunidade. É exatamente isso que Jesus fez. Ele veio ao mundo para nos dar essa oportunidade de ser salvo por ele.
Então não há nada impossível a Deus. Então você vindo até Ele, Ele vai te resgatar, Ele vai te restaurar. Independentemente da sua situação, Ele mudará essa situação se você crer. Por isso que Ele falou, a tua fé te salvou. Nele, então ela colocou a fé, a confiança em Jesus. E olha o resultado, né? Então quantas pessoas hoje elas estão vivendo em situações e que ela não precisa chegar ao ponto, né, dessa mulher que ela ficou 12 anos nessa situação e ela não encontrou solução do problema dela naquele momento, mas ela encontrou em Jesus. Ela, com certeza ela já estava cansada, mas ela não desistiu. Ela não... Eu ouço falar de Jesus, que Ele pode, então eu creio. E ela foi. É isso que fez a diferença. Então, não precisa você chegar ao ponto de estar numa situação que você fala assim, eu não posso mais. Você não precisa chegar a esse ponto, porque essa mensagem te mostra o seguinte, né, através dessa palavra, que você não precisa chegar ao extremo. Você não precisa colocar barreiras, ou então se você ouviu coisas a respeito de Deus, ou você tem dúvida, você tem que fazer que essas barreiras caiam. Só você pode fazer isso. Você tem que fazer o seguinte, meu Deus, eu estou aqui, eu preciso de ajuda, eu não sei como sair dessa situação. Então ele vem até você, ele não vai te rejeitar. Ele não virou as costas para essa mulher, não é verdade? E um exemplo bacana que eu para comparar com isso, na altura de Moisés, Moisés queria ver a glória de Deus, né? E Deus falou para ele que não teria como ele ver a glória dele, ele só ia ver Deus por trás. Porque existia, na altura ele não poderia, até porque se alguém visse a face de Deus, ele morreria. Então, mostrando aqui para você que quando Jesus veio, como esse exemplo dessa palavra dessa mulher, né, dessa mulher hemorrágica, imediatamente Jesus se voltou para ela. Então quer dizer que ele estava disposto, ela tocou nele e imediatamente ele virou para ela. Então quer dizer que a graça faz isso, né? A graça exatamente nos dá a oportunidade, acesso a Deus. Então não deixa que nada te impeça de vir até Deus. Seja o que for o seu problema, seja qual for a sua situação, o seu problema, Deus é contigo. Se você estiver passando por uma situação, ou então se você acha que você não é digno de Deus, peça perdão a Ele, mas Ele não te vê assim, Ele não viu essa mulher desse jeito. Você vê que Ele olhou com os olhos de misericórdia, e com certeza Ele admirou a atitude dessa mulher de ter tocado na orla dele, de ter crido nele, e ela recebeu a salvação, ela foi livre. E sabe o que é bacana? Deus chamou ela de filha, então quer dizer, seja bem-vinda à família, você me aceitou, então eu não te vejo como uma pessoa, como o mundo te vê, você é minha filha, quer dizer, ela foi amada por Jesus. De repente essa mulher foi rejeitada por muitas pessoas, e eu estou aqui para te dizer que você é um amado de Deus, você é uma amada de Jesus, e Ele deu a vida dele para te salvar. Essa é a graça que temos, Ele não te condena. Ele te dá oportunidade, não deixa o teu caso chegar num ponto que você não vai crer mais em nada, que você vai ficar cansado. Você tem que, né, fazer a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que crer, colocar nossa confiança em Deus, colocar toda a nossa força na palavra de Deus, porque é dela que vem toda a condição, tudo que nós podemos, que a gente vive, nós podemos vencer através dessa mensagem na Bíblia, né, que nos fortalece. Então, da mesma forma que Deus, Ele se voltou para essa mulher, você também pode ir até Jesus e Ele se voltará para você também. E Ele vai te aceitar, Ele não vai te condenar, Ele não vai te rejeitar, Ele não vai virar as costas, mas Ele vai te socorrer, como Ele fez com essa mulher. Que bacana, né? Que mensagem bacana. Então, toma uma atitude de fé, de coragem, para que essa situação venha mudar na sua vida. Não olha para os obstáculos. Essa mulher não olhou, não olha para nada, não ouve as vozes de dúvida. O medo também, muitas das vezes, é uma das barreiras para muitas pessoas. A dúvida também, né? Então, Deus, Ele quer que você crê nele, que você confia nele, como essa mulher confiou. Ela não olhou para nada, ela não olhou para ninguém, simplesmente ela tocou e ela creu.
e ela recebeu o milagre. Então, da mesma forma, Deus quer fazer na sua vida o que Ele fez na vida dessa mulher, Ele quer fazer na sua vida. Se você crê, o milagre acontece, com certeza. E a palavra de Deus nunca vai falhar, tá bom? Estou aqui para dizer para você que há uma solução nessa situação que você está vivendo. Creia que Deus é com você, que você é um filho de Deus. Se você aceitar Ele nesse momento como seu único Salvador, você se torna filho de Deus e Ele te dará vitórias que você nunca imaginou que você ia poder vencer. E Ele pode dar essa condição. Toda a condição vem dEle, tá bom? Então, foi um grande prazer estar mais uma vez com vocês aqui. Compartilhe essa mensagem. Eu agradeço por todos que têm compartilhado. Espero que essa mensagem abençoe a todos, tá bom? E na semana que vem estarei aqui com todos vocês. E em breve meu esposo também. Que Deus abençoe a todos e até a semana que vem.